Última questão da prova do nível 3 da OBMEP 2023, que dizia o seguinte: em um torneio de tênis, cada jogador foi escalado para jogar contra cada um dos outros jogadores uma única vez. Entretanto, durante o evento, 3 jogadores desistiram do torneio. Sabemos que cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Se o torneio teve exatamente 50 jogos, quantos jogadores começaram o torneio? 3 desistiram. Quantos começaram? Para que depois de 2 rodadas, já que cada um deles jogou 2 partidas, acontecessem no torneio inteiro 50 jogos. Uma questão bem chatinha se você for tentar equacionar isso e resolver para chegar exatamente nesse valor de número de jogos, você vai ter muito trabalho, porque os jogadores que desistiram, eu não sei como foi o comportamento deles nas 2 primeiras rodadas. Cada um jogou 2 partidas, tudo bem, mas eu não sei se eles jogaram entre si, se eles jogaram com outros participantes, então ia dar um trabalho. O que é que eu vou fazer aqui? Tentar solucionar aqui de um jeito mais tranquilo. Imaginar que houve uma sequência de torneio com a quantidade J de jogadores, e aí eu vou tentar não passar desse número 50, mas também não chegar no número muito abaixo desse 50. Você vai entender meu raciocínio. Primeiro aqui, ó, quando eu quero saber qual a quantidade de partidas em um torneio de jogo, de todos contra todos, os meninos ou as meninas que acompanham o nosso Campeonato Brasileiro de Futebol entendem bem isso, né? São 20 clubes, e aí eu quero saber quantas partidas terá no primeiro turno. Basta que eu faça 20 vezes 19 dividido por 2. Né? Por que dividido por 2? Se você tem uma rodada completa, a quantidade de times dividido por 2 vai dar a quantidade de jogos numa rodada, e aí o time não vai se enfrentar, não tem essa possibilidade, então a quantidade de rodadas vai ser N-1. Aqui eu estou representando por J, né? Jogador menos 1. Então, ó, quantidade de jogadores dividido por 2 é a quantidade de partidas por rodada, e a quantidade de rodadas é o jogador menos 1, ele não pode se enfrentar. Então você vai ter aí 10 jogadores, você vai ter 9 rodadas. 7 jogadores, 6 rodadas, tá? Então essa equação aí de P em função de J me determina o total de partidas de um torneio nesse formato, em que todos se enfrentam em um único turno, tá bom? Ok, eu vou hipoteticamente pensar que 9 jogadores seguiram no torneio, e aí eu já explico por que esse 9, tá? 9 jogadores seguiram no torneio. Se houvessem a partir então só 9 jogadores jogando esse torneio, a quantidade de partidas, tirando as partidas que os primeiros jogaram, que os 3 desistentes jogaram, seria 9 vezes 8 sobre 2, né? 9 jogadores, J-1, 8 rodadas, 9 vezes 8, 72, eu teria aqui 36 partidas. E aí você vai concordar comigo que esse número é baixo. 36 partidas, porque 3 jogadores saíram. Na melhor das hipóteses, se esses jogadores não se enfrentaram, e eles jogaram cada um 2 vezes, eles teriam determinado aí no total do torneio mais 6 partidas, né? Se eles não se enfrentaram. Então, no máximo, esses 3 jogadores respondem por 6 partidas do torneio. E aí não chega nem perto das 50 partidas que houveram de certeza. Portanto, 9 jogadores é um número baixo para ter a sequência do campeonato que resulte nesses 50 jogos. Disso, a gente já elimina a letra A, B e C. Pera, professor, não estou entendendo. Se eu estou dizendo que 9 jogadores não pode ser o número de participantes que seguiram no torneio, ou seja, 12 jogadores não podem ter iniciado esse torneio. 3 desistiram, 9 não podem. Se 9 não pode, 8 muito menos, que seriam 11 jogadores, 3 desistem e 8 seguem. 10 também não. Estou dizendo que 10 jogadores iniciariam, 7 continuariam o torneio, e a gente viu que 9 já é muito baixo. Então, nem 10, nem 11, nem 12 jogadores é um número suficiente para que o torneio tenha tido essa configuração. 3 desistem depois da segunda rodada e 7, 8 ou 9 seguem participando. Isso não resultaria em 50 jogos. Seguindo o mesmo raciocínio, você vai perceber que se a gente estipular que 11 possíveis jogadores permaneceram no torneio, 11 jogadores vezes 10 dividido para 2, você já vai ver que também é um número exagerado.
11 vezes 10, 110, dividido para 2, você vai ter aí 55 jogos. Então, imaginando que 11 jogadores permaneceram no torneio, rolando mais essas 10 rodadas, você já tem jogo demais. Você já tem 55 jogos, né? Eu só tive 50. Além desses, ainda tem alguns jogos que os jogadores desistentes participaram, que a gente nem consegue mensurar de fato quantos foram ainda. Então, 11 jogadores já é muita gente para ter seguido acontecendo o torneio normalmente, tá? Então, se 11 jogadores não podem ter seguido com a desistência de 3, 14 jogadores não podem ter começado o torneio. Daí, por eliminação, a gente só tem a certeza que 13 jogadores começaram. 10 permaneceram jogando, né, até o final. Então, você vai ter aí 10 vezes 9 dividido por 2, 45. Você teve aí 45 jogos que aconteceram após a desistência dos 3 jogadores. E aí você diz, mas são 3 jogadores. Só faltam 5 jogos? Sim. Em um desses jogos eles se enfrentaram, né? E aí os outros 4 jogos, eles jogaram contra alguma equipe. Então, a única possibilidade que a gente tem aqui de gabarito correto é a letra D, ok? 13 jogadores iniciaram, 3 jogadores desistiram, 10 jogadores continuaram realizando as partidas até o final do torneio, que teve ao todo 50 jogos. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e bons estudos!